travesti vivendo positivamente, né? Pra homens gays cisgêneros como tu, é só um armário. No meu caso, eu tive a ideia de entender que eu era uma pessoa que fazia parte da comunidade, fazer aquela saída de armário a primeira vez. Aí vem a segunda dizer, passou uma mulher trans e travesti, aí a terceira vem com HIV. Que é tomar coragem de, vou botar isso aqui pra jogo e mais uma interseccionalidade importante. Minha vida mudou muito, mas mudou pra melhor após a minha abertura, ficou mais leve. Depois que eu comecei a falar que eu vivia com HIV, ficou mais leve. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, cantora, patinadora, boneca Lu, boneca bate palminha deste canal, onde a gente fala sobre tudo que nos convém. E eu vou pedir pra vocês seguirem logo o canal, aqui debaixo tem o Pix e o Apoia-se pra você mandar uma graninha pra gente. E esse é o Dezembro Vermelho, é o mês de combate ao preconceito HIV. E hoje eu tô com ela, Isa Potter. Tudo bom, meu amor? Ai, tudo bem. Que prazer segunda estar aqui de vez, volta. Tem um podcast lindo aqui, gente, dá uma olhadinha. Eu vou botar aqui no descritivo. É um prazer estar aqui contigo sempre. A gente tem essa conexão que vai além da rede, né? Que é uma coisa importante de se entender muito bem. Nós somos paraenses, somos dois parauaras. Parauaras que fala? Paraense, parauara. Paraense, mano. O povo fala. Igual, mano, a gente... A gente tá tanto tempo que a gente cresceu. Como é que fala? Igual, mano, a gente não sabe... É o Edi Roxo de Açaí, mano. Fala para o Edi Roxo de Açaí. Tanta coisa que tem nesse... Se a gente começar a falar paraense aqui... Vai embora. Vai ficar 5 horas aqui falando e você não vai entender nada. Eu tô há quase 17 anos vivendo com o HIV. Nos primeiros anos a minha vida foi muito difícil, porque eu não tinha nenhuma informação, achava que ia morrer. Eu convivi anos com essa ideia maluca, desinformada, desestruturada do HIV. Como é que foi pra você? Pra mim, foi de um modo no qual eu também tive no início essas ideias, tipo, quando eu recebo o diagnóstico, já tem um bom tempo que eu vivo com HIV, quando eu recebo esse diagnóstico, eu também pensei que iria acontecer isso, iriam acontecer diversas coisas, mas acabou que aquele momento da minha vida, era um momento que eu ainda estava no mercado informal, que eu morava fora de um país e que eu não podia parar, porque um dia perdido na Europa são 5 perdidos no Brasil. E é conta, a gente tá ganhando em euro, mas lá é tudo em euro pra pagar. Então, claro, houve 40 dias no hospital, eu já descobri em estado de AIDS, não foi um exame qualquer, já descobri, eu já tava bem mal. O primeiro período foi uma coisa muito como pra todo mundo. O luto é importante, eu sempre comento que a gente precisa se permitir a viver esse luto, porque o luto não acaba, claro, a gente sempre tem a preocupação, mas a gente aprende a conviver com ele, né? De opa, peraí. Somente agora que a gente tem todas essas informações, tem tu, tem eu, que é um trabalho que era pro governo fazer, de tirar o estigma, o governo faz pouco, mas faz pouco. Eles aumentam o estigma, que é pior, né? Mas é isso. Então, você é uma pesquisadora desse assunto, porque você é uma militante ativista e tem um trabalho nas redes que você dialoga as vivências do HIV. Quero que você faça pra gente uma diferenciação pra galera entre HIV e AIDS, porque ainda tem muita essa confusão. Ai, fulano tem AIDS. Mas será que é isso mesmo? Existe uma diferença. Conta pra gente. Esses dias eu tava conversando, inclusive, com o pai de uma amiga. E aí a gente entrou nesse argumento. Ele não sabia, porque, tipo, enfim, né? Pessoas mais velhas que não olham muito a rede, eu peguei e comentei algo sobre... Ele, mas HIV e AIDS não é igual. Eu falei, não, gente, o HIV é uma síndrome que, mal cuidada, evolui pra AIDS, que são aquelas doenças oportunas que vêm se a gente não tá em tratamento. Tem uma grande diferença. Acontece muito comigo. Eu falo, eu vivo com HIV. Nossa, nem parece. Eu falo, gente, por que tem que parecer? O HIV é a presença do vírus no seu corpo apenas, mas você não tá doente. Sim. E quando a sua imunidade cai, você começa a contrair doenças oportunistas, isso é AIDS. Você diagnosticou nesse período em que você estava com AIDS? Diagnostiquei após uma tuberculose, e depois da tuberculose, óbvio, eu já fui internada, né? Fiquei internada, estava fora do país, tive uma assistência muito grande, nos melhores hospitais que cuidam de HIV e AIDS lá em Milão, na Europa. Depois fui transferida para um lugar ao lado, na Suíça, onde fazem pesquisa da tuberculose, então eu tive um tratamento muito que não deu tempo de eu parar pra pensar, parecia que eu tava numa colônia de férias, depois fiquei 10 dias mal, depois já fui, melhorando. Eu sei. Como é que você avalia, como é que você vê esse espectro de mulheres trans em situação de prostituição compulsória e a prevenção e lidar com o HIV? Porque existem clientes que não querem usar camisinha e como ela tá vulnerável, precisa de dinheiro, pode ser que ela acabe fazendo, né, aquele job sem a camisinha, aí vai ter que se fazer PEP, ou então vai ter que fazer exame. Como são esses dados? Como é que você recebe essas informações? Hoje, Márcio, nos dias atuais,
trabalho muito com as meninas. E isso, inclusive, é uma das motivações de eu falar sobre HIV. Não foi só devido à galera cisgênero, não. Realmente, tudo aquilo que eu passei dentro da comunidade trans e que, pela falta de informação que nós tínhamos, e algumas ainda têm, aqueles preconceitos, fez com que eu parasse e pensasse que eu precisava focar em fazer com que as meninas entendessem dentro da prostituição que não era o fim da vida. Os métodos de prevenção hoje são maiores. No meu período não existiam esses métodos. Não existia PrEP, não existia PEP. Então, óbvio que... E nem tanto acesso a exame, né? Não era tão fácil assim. Faz numa esquina. O acesso ao exame tem. O problema é que o medo que nós tínhamos... A gente sabe que se expôs, a gente tem a noção de que tá se expondo. É uma responsabilidade mútua, não é só tua, do parceiro também, seja ele um cliente ou uma pessoa que você tá conhecendo, uma responsabilidade mútua. As pessoas tendem muito a dizer, precisa falar. Não, gente. Às vezes a pessoa não quer falar, põe a camisinha. Não tá se cuidando, põe a camisinha. Eu sei que eu não tô me cuidando, eu vou botar a camisinha. E isso acontece muito dentro da prostituição. As meninas têm essa limitação para com elas, para com a gente mesmo, de se eu for no médico, alguém vai ver, a outra vai falar e aí vai falar pro cliente, vai me prejudicar, enfim. São construções que precisam ser eliminadas pouco a pouco, é por isso que eu resolvi abrir a minha sorologia para fazer esse trabalho com elas. Mas hoje a situação já é outra. Hoje eu vou conversar com as meninas e elas falam, não, Isa, eu tomo PrEP. Não, Isa, eu tô assim. Porque elas têm essa liberdade de falar comigo. Principalmente as meninas da prostituição, cara. Antes elas não queriam falar, elas não queriam, como o famoso, joga o braço. Quero ver jogar o braço, aquelas brincadeirinhas toscas, mas que tem um pouquinho de sorofobia. Mas hoje em dia a situação mudou. As meninas estão muito mais abertas aí a fazer o exame, aí se cuidar, tomar PrEP, tomar PEP, elas estão muito mais atentas. E em questões de sorofobia, até quando eu te conheci, você não falava de HIV. Há muito tempo atrás que eu comecei a te seguir. Depois veio o podcast e teve esse pós. Eu tive uma situação antes de chegar no Brasil, já quando a gente conheceu, logo se conheceu mesmo, ainda não falava. Foi após eu entrar num programa que aconteceu e acabei falando. E a partir dali comecei a criar os conteúdos. A questão da sorofobia, pra mim, ela é o tempo inteiro, porque só o fato de uma travesti que fala, hoje em dia não tá mais tão intenso, que ultimamente eu tô focando em outras áreas também. A sorofobia começa já do ponto de ser uma travesti, passou pela prostituição, que vive com HIV, fala sobre isso e ela não consegue ter acessos a meios públicos onde a gente precisa falar mais e que tenha remuneração, digamos, uma publicidade, coisas que a gente precisa estar lá, porque para as pessoas ainda é normal que uma travesti viva com HIV. Uma pessoa cisgênera quando fala, uma gay branca cisgênera quando fala, ai meu Deus, ela tá ajudando a sociedade. Não, a travesti já tá no fardo de opa, normal, a gente tá sabendo, não é nada. A maioria tem, é isso. E a sorofobia, ela tá presente intensamente todos os dias nisso. Fora que eu ainda tenho algumas limitações, assim, eu sei o quanto que é difícil pra alguém já lidar com uma travesti, namorar, principalmente relacionamento com uma travesti. Imagina uma travesti com HIV. Então eu entendi isso, eu já entendi essa parte da minha vida, entendi, e não é uma coisa que me faz falta, a questão de relacionamento. Mas, como tu perguntaste, a sorofobia, ela é intensa, ela tá todo o tempo, é o tempo inteiro. Você já sofreu violência médica? Já. O que me toca mais foi o fato de eu estar no hospital quando eu fui receber o diagnóstico, e eu não sabia, realmente, eu não imaginava, ou talvez estava imaginando e não havia feito o exame ainda. A enfermeira que estava me cuidando antes de transferir do hospital veio e falou assim, você já sabe que você tá com AIDS, né? E aquilo fez assim, eu falei, gente, aí após isso foi também do hospital de tuberculose, que foi as 2 vezes bem intenso, que a enfermeira falou assim, olha, daqui a um ano eu te vejo de novo, que eu sei que vocês não se cuidam. Ela falou isso. Na minha cara, eu falei, não, você não vai me ver tão cedo, linda. E assim foi, graças a Deus, nunca mais eu tive nenhuma ocorrência devido ao Como se hétero, cisgênero se cuidasse, né? Não vai ao médico fazer o exame da próstata. Eu tenho um tio que foi um grande tio, um amor da minha vida, mas que morreu de câncer de próstata porque ele decidiu que ele não ia fazer o exame. Dá uma dedada com medo de o médico falou em um momento, ele resolveu ir ao médico 2 anos depois, quando o câncer já estava instaurado. A quantidade de pessoas hétero cisgênero que vivem aí com sífilis, com hepatite, sem saber, há anos, é enorme, porque a gente tá em constante testagem, né? A gente tá aqui fazendo as nossas testagens. Uma outra questão que eu sempre penso, eu converso muito, eu tenho um amigo, que é o Lorenzo, e ele vive com diabetes. E aí a gente sempre faz essas comparações, cara, e as pessoas ainda pensam que a gente tem que se limitar a muita coisa. Ai, se você tomar um banho de chuva, você vai pegar. Eu falei, gente, é mais fácil ele tá doencer, porque ele vive com diabetes, tá vivo dando uma agulhada, do que eu, que tomo 2 pílulas por dia. A gente conversa muito sobre isso. Minha mãe, no tempo, quando diagnostiquei, quando eu tossia, por que você tá tossindo? Eu falei, mãe... Normal, porque minha mãe e meu pai sabem desde o primeiro dia do diagnóstico. Então ela achava que eu não podia gripar. Não tem essas coisas, esses mitos. As pessoas acham que a gente não pode gripar, não pode tossir, não pode. Gente, como qualquer outra pessoa normal
gripa. Eu peguei 2 Covids. Na verdade, eu nem gripo, gente. Graças a Deus é bem difícil. Tem diabetes. A gente tem tudo, gente. Tudo que vocês imaginaram. Faz cirurgia, faz... Cara, eu fiz 2 cirurgias ano passado, você lembra, né? Já tem um monte aqui, eu né? Eu curei Então, muito rápido. Não tem nada a ver com o HIV que tá vivendo aqui. A vida, eu costumo falar que a vida com HIV é um detalhe, né? Existe vida depois do diagnóstico, gente. A vida não acaba, mas como eu falei antes, tem essa questão do luto. A gente precisa ter esse luto. É óbvio que a gente precisa ter. Inclusive, tem questões assim, quando eu recebo algumas directs no meu Instagram, pessoas dando relato pra mim de maneira que põe uma responsabilidade sobre mim de dizer, pula o luto, e eu falo, não, gente, você precisa ter o luto. Não é porque eu tô aqui bem, te permita ter o luto, ficar triste, a não falar. Permita-se, porque isso é importante pra você entender que você tá vivendo com aquilo. Sim. Porque se você vai, né, vou usar uma palavra, despiroca e não tá nem aí pra nada. Muita gente despiroca de fato quando recebe o diagnóstico. Eu tive. Sabe o que foi muito louco que aconteceu comigo? Eu trabalhava numa escola de idiomas muito grande lá em Belém do Pará, gigante, no Aslan. E aí a minha diretora. E a minha diretora, quando eu recebi o diagnóstico, era uma quarta-feira, tava em período de prova, e eu trabalhava no curso de formação de professores, então tinha que auxiliá-los a fazer provas e corrigir. Aí eu cheguei com a minha coordenadora, num dia depois do diagnóstico, arrasada, devastada, cara inchada, disse assim pra ela, olha que maravilha, disse assim pra ela, olha, aconteceu isso aqui. Ela falou assim, eu vou te dar um dia pra chorar, no outro dia volte pra trabalhar. Primeiro porque eu não tenho professor pra substituir você. Segundo porque que eu saiba, você não tem nada. E não tinha nada, eu não tava doente, que eu diagnostiquei com a rotina. Foi maravilhosa. Você dá um estalo, né? Foi um estalo, foi incrível, e no outro dia eu tava lá linda pra trabalhar, porque... Pagar as contas, né? Pagar as contas. Aí, acontece o que acontece muito, como eu tava te falando do pessoal lá, dessa questão do diagnóstico. Quando eu recebo as mensagens, eu falo, mano, a gente não entende a potência disso que a gente leva pras pessoas, né? De, epa, peraí, a gente precisa parar pra pensar, a responsabilidade no que fala, no que diz, que é muito forte, sabe? A questão de falar que vive com HIV e voltando a falar da questão do luto. Tem gente que despiroca, Márcio. Calma, cada um tem seu jeitinho, mas tem gente que despiroca de um jeito que, ó... E como é que você fala ou dialoga com as pessoas que precisam contar publicamente? Tipo assim, eu preciso contar pra família, preciso contar pro namorado. Essa questão de contar ou não contar, cara, eu vivia anos sem contar, devido a estar na prostituição, é uma outra situação. Mas eu aprendi ali também que a gente tem que ter atenção no que a gente comenta. Nem todo mundo tem esse direito e te ama o suficiente pra você contar. Não é fácil. Esse final de semana mesmo eu conversei com uma pessoa que ele trouxe uma questão parecida pra mim, uma pessoa que vive com HIV. Você não precisa estar contando. Essa história que as pessoas ficam falando de, tem que contar, não, meu amor. A sorologia é algo privado. E inclusive tem uma lei que nos protege. Nos protege, entende? Então se você é o tipo de pessoa lá, fulano acho que tem um babado, que vai falando, amor, e se um dia a pessoa souber, às vezes a pessoa até sabe, não faz por medo que outras pessoas falam. Então acho quanto que é você pesado pra uma pessoa viver e ficar chutando, a outra pessoa desconfia, ouvir um potinho de remédio e começa a falar o quanto que deve ser pesado pra essas pessoas. Eu acho que você tá entrando num relacionamento, tá uma pessoa que você quer ter uma vida com ele, ou tu quer um namorinho mesmo, é legal você conversar, dialogar. Agora, gente, seu peguete, seu ficante, sua transinha, gente, pelo amor de Deus. Quando eu entro nesse argumento, cuidado com quem fala, é porque cuidado com quem fala, porque às vezes a pessoa, mano, assim, no mundo as pessoas, em geral, as pessoas são fofoqueiras e maldosas. Vão sair falando pra Deus o mundo, e isso pode te desestabilizar emocionalmente. Sim. E o que pega na gente que vive com HIV é a emoção. O que faz a gente adoecer é o emocional. Começa pela mente da gente, a gente já começa a adoecer por ali. E a mente doente, ela faz com que o corpo, às vezes, nem reaja ao medicamento. A gente fica tão mal, a gente sabe que depressão é algo sério. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter de com quem eu vou falar, com quem eu vou comentar. Todo lugar onde você vai, você pode ter certeza que vai ter alguém que vive com HIV. Você já deve ter cruzado na sua vida. Se você é uma pessoa adulta, sexualmente ativa, sabe? Então ele tá em todo canto. Ele não é um lugar, a gente não tem mais essa coisa de população chave. Não existe mais isso, ele tá em todo canto. O remédio simplificou muito, né? Sensacional, como hoje. Você tem uma droga única. Você entrou pro Dovato já, né? Eu já. Olha, Patrícia, eu vou entrar agora no próximo dezembro, porque eu já tomava ele, né? É porque eu sou velha. Eu tenho 40 mais. As 40 a mais, elas já pegam assim, bem bonita. Mas eu começo. Ele é bem pequenininho. É só um por dia. Não, mas pelo amor de Deus, essa pílula tá grande. Lá da Europa é bem pequenininha que eu tomava. Bem pequenininho. Mas o Dovato são esses dois aqui, o Dolutegravir e a Lamivudina. Ela é menor que essa? Era pequenininha na Europa, assim, que eu tomava. Uma roxinha. Inclusive, mas no Brasil você tá com a separada ainda, né? Ainda, graças a Deus. Mas já vai pegar. Já vou pegar. Eu virei Kakura. Os 40 bateu. Daqui a um tempo isso aqui vai virar uma vez por mês, uma vez por boneca. Já bateu na porta da boneca aí. Tem uma outra questão. Essa questão. Márcio, daqui a pouco eu vou pra Belém, eu vou afrontar. É a primeira vez que eu vou com a sorologia aberta e com a
família sabe, você não sabe quanto tá leve pra mim. O alívio, né? De chegar lá, olha, não precisa mentir nada, porque antes eu ia comer remédio escondido e dava medo de... Nossa, agora eu tô indo com a sorologia aberta, a minha família mudou bastante também a respeito disso. Sim. Não é pena, mas parece que mudou a cabeça deles, sabe? Principalmente por causa do trabalho que eu faço, né? Sim. Entenderam que a travesti, olha, não é então, o trabalho que ela faz, a gente tem que enfiar a língua num... É uma pessoa importante, não deixa-se de ser, mesmo se não fosse uma pessoa com destaque, ou que tem uma notoriedade no que a gente faz, mesmo se não fosse. Toda pessoa é importante, né? Mas é a primeira vez que eu vou agora já... Com tudo leve, sem precisar. Apertando o botão do F, assim, tô nem aí, sabe? Como é que você avalia hoje a campanha no Brasil, a distribuição de remédios e como as pessoas estão falando sobre PrEP? Você veio de um outro cuidado, começou a se medicar lá, né? Na Europa, e veio pra cá. Eu fico muito maravilhada com a questão do uso do PrEP, principalmente em São Paulo, que, tipo, foi uma diminuição altíssima de casos de contaminação após o uso ao PrEP. A PrEP é maravilhosa. Então, a pessoa que fica falando, é porque PrEP, mas tem as outras infecções, bababá, tá, a gente sabe que as pessoas têm que se cuidar. Mas a partir do momento que é uma pessoa que se cuida, começa a tomar PrEP, logo ela já vai entender que as outras infecções estão ali, ela já vai passar pra frente. Hoje, São Paulo em si, a gente consegue entender, porque o PrEP ele não tá em todos os estados. Tá, mas ainda tem aquelas limitações. São Paulo a gente tá como o lugar exemplo de como a gente diminuiu. É que tem algumas cidades ainda que as pessoas não conseguem pegar a sua PrEP. Não conseguem pegar. E São Paulo tá trazendo esse exemplo de comportamento sexual, onde as pessoas estão se educando mais, a comunidade. Tem a medicina da família que eles estão dando PrEP. Exatamente. Então, tipo, como que eu ia parar pra pensar que a Unicevares ia ser desse jeito? Que a gente iria ter essa liberdade, ou mesmo ficar menos preocupado de desespero de, às vezes, ter estourado uma camisinha. É surreal. Então, pra mim, eu acho super exemplar. Claro, tem melhorias a ser feita. Claro. Existem melhorias a ser feitas, principalmente quando a gente vai falar do cuidado com a população de pessoas trans. Ainda existe muita... A transfobia ainda é internalizada dentro. Eu mesmo já fui 2 vezes esse ano fazer escândalo na porta da Emílio Ribas por situações de transfobia. Ou seja, a gente precisa... Tá, a gente já entendeu a forma de prevenir, mas a gente precisa agora começar a pensar. Eu vou falar pela população trans. Pensar como eu posso ser mais receptivo como uma pessoa trans no hospital. Como que eu tenho que estar preparada para lidar com aquele corpo. Para lidar de entender que o pronome, uma vez errado, vai doer dependendo da pessoa. E com a vivência dela, como ela veio, se ela tá em situação de rua sabe, ou não. Essa história de, travestis são agressivos, eu tenho que... Não, a gente realmente, eu vou falar gente, porque a gente é de um ambiente que ainda a gente precisa ser muito, sabe, autodefensivo. Então, você chegar no hospital, onde tá o tratamento, que tá fazendo o governo, todo um trabalho lindo para que essas pessoas se previnam, e você chegar e o funcionário ser um funcionário que não estão capacitadas a atender essas pessoas, amor, claro que a gente vai ter um abandono de medicamento. Então, acho que tem algumas melhorias a ser feitas. Outro dia eu falei, o pessoal até falou, agora quer tratamento especial. Não, outro dia eu tava no podcast, eu falei, gente, a gente precisa fazer atenção, às vezes, com exame de sangue. Tem que chegar lá e tem horário pra chegar e que não sei o que, às vezes a travesti não vai conseguir chegar, meu amor. Ela não vai porque ela tava na rua, usou alguma coisa e bebeu por causa de cliente, alguma coisa ela não vai conseguir chegar no horário. Sim, tem algumas coisas que precisam ainda. A gente coloca o cara, mas claro, é o tempo. Isso é com o tempo a gente consegue. Mas a questão do comportamental dos funcionários da rede pública, acho que tem muito a ser treinados ainda para receber pessoas trans, sabe? De toda forma, a gente, muito mais que sobrevivente e tirar desse lugar de combate, esse lugar bélico de luta, nós somos pessoas vivendo a nossa vida, né? Nós somos pessoas vivendo tão tranquilamente. E as pessoas que entram em conflito com a nossa sorologia. É impressionante. As pessoas acham que é um problema pra gente. Obrigado que você veio aqui, meu amor. Imagina, meu amor. Prazer, sabe? Pode chamar sempre. Sabe que eu adoro, principalmente quando tu lê as cartinhas de seguidores. Tem que fazer uns socorrolinhos aqui. Eu adoro, gente. Mas é isso, ó. Já me sigam nas redes. Muito obrigado, tá? Sigam a Isa Potter nas redes sociais. Todas as redes dela tá aqui no descritivo desse vídeo, bem aqui embaixo, ó. Siga a gata porque é muita informação, é muito conhecimento. Muita coisa legal. Segue o canal, põe o seu dedinho aqui. E aqui debaixo tem um Pix, um apoio pra você mandar um dinheirinho pra gente continuar fazendo vídeos. A semana inteira. E aqui no cantinho tá passando o vídeo do Lucas, que veio aqui também falar de HIV pra gente continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.